E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos contar algumas histórias e contextualizar a Revolução Soviética. A Revolução de Outubro, como ela também é chamada. Se comemoram ou se lamentam no dia 7 de novembro, sim, hoje. Esse paradoxo se deve ao desalinhamento do calendário juliano e gregoriano. No calendário juliano, a insurreição comunista liderada por Lenin ocorreu em fins de outubro. Já no nosso calendário, a data é 7 de novembro. Mas como que a revolução ocorreu? Qual era o contexto histórico do mundo e da Rússia? Quais eram os seus personagens? Essas e outras questões iremos responder neste roteiro bem agora. Acesso liberado. Bem-vindo ao ficheiro MBL. 1. O czarismo na Rússia. A Revolução de Outubro é a continuidade de outro movimento revolucionário anterior ocorrido em fevereiro. Em 1917, o czarismo estava completamente desmoralizado. Sem apoio popular, com um governante míope para os seus problemas, o czar Nicolau II, o czarismo sobrevivia como pálida imagem do outrora indisputado poder central da família Romanov. A Rússia, como vocês sabem, é um país de dimensões continentais. Quando os trabalhadores da indústria têxtil pararam, a crise na Rússia foi acentuada até o limite, já que diversas classes estavam em oposição aberta ao czar. Assim, Nicolau abdicou e no seu lugar se formou um governo provisório composto por liberais. Sim, no primeiro momento foram os liberais reunidos em torno de Georgy Lvov. A ideia era operar uma transição pacífica para alguma forma parlamentar de governo. Os liberais iriam chamar a Assembleia Constituinte e finalmente se realizaria um sonho antigo dos liberais russos: um governo democrático do povo eslavo. O czarismo havia durado muitos séculos. Durante o século XVI, czares sucediam-se uns aos outros naquilo que ficou conhecido como despotismo russo. O despotismo russo, é fato, fora modernizado por Catarina da Rússia e Pedro o Grande. Entretanto, os moldes de modernização de Pedro, que emulava a Europa Ocidental, eram igualmente brutais, radicais e apressados. E o despotismo esclarecido russo sempre foi mais despotismo do que esclarecido, pois foi então que, em fevereiro de 1917, as coisas pareciam diferentes. Um horizonte de democracia parecia se desenhar. Lê do engano. 2. Mencheviques, bolcheviques e os socialistas revolucionários. O governo provisório padecia de graves problemas. Em primeiro lugar, mencheviques e socialistas revolucionários também se juntavam aos bolcheviques como as três maiores frentes revolucionárias socialistas. Vamos a uma breve explicação sobre quem são eles antes de prosseguir. Mencheviques eram oriundos da cisão no Partido Operário Social Democrata Russo. Essa cisão ocorreu pela briga dos dois líderes mais proeminentes, Vladimir Lenin e Julius Martov, que gerou as facções rivais bolcheviques e mencheviques. A diferença principal entre elas era o fato de que os mencheviques acreditavam em uma transição gradualista ao socialismo, e acreditavam que a Rússia deveria inicialmente se desenvolver de uma forma capitalista antes de ir para o socialismo. Essa divergência tinha a ver com a interpretação da obra de Karl Marx. Em diversas passagens, Marx dá a entender que a Revolução Socialista é fruto de um acirramento das contradições internas de um capitalismo plenamente desenvolvido. E se assim é, então a Revolução Socialista não poderia ocorrer em um país agrário como a Rússia, que ainda não possuía instituições capitalistas amadurecidas. Era outra a visão de Lenin. No célebre O Estado e a Revolução, ele propõe uma leitura de Marx que enfatiza o papel do sujeito revolucionário e que procura interpretá-lo de uma maneira mais ampla, de modo a não cair no determinismo das etapas dos modos de produção. Em todo caso, eram essas as duas facções de socialistas. E tinham ainda os socialistas revolucionários. Os socialistas revolucionários eram membros de um outro partido, o PSR. Na Assembleia Constituinte, que os liberais ainda conseguiram chamar, foi o partido mais votado. Era o grupo de Alexander Kerensky. O grupo formado por essas três agremiações revolucionárias queria influenciar o governo liberal. E a crise maior foi precipitada pelo abandono da estratégia defensiva da Rússia na Primeira Guerra. A Rússia embarcou naquela guerra que seria, até mais do que a Segunda Guerra Mundial, o grande conflito europeu que mudou a face do mundo. 3. A Primeira Grande Guerra. A Primeira Guerra Mundial dividiu o mundo em dois eixos. De um lado estavam as potências do centro, imperiais, os três grandes impérios remanescentes na Europa:
a Alemanha do Kaiser Guilherme, a Áustria dos Habsburgo e o Império Otomano, já muito fragilizado dos últimos califas. Contra essas três potências se ergueram a Inglaterra, a França e, por fim, a Rússia. O conflito foi profundamente cruel, tendo sido precipitado pelo assassinato do arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando, por um nacionalista sérvio que o matou com um tiro. Esse episódio amargo explodiu uma guerra quando a Áustria declarou guerra à Sérvia e depois a Alemanha declarou guerra à França. Como se descobriu mais tarde nos escritos do ministro Bethmann Hollweg, o objetivo deste personagem, tornado chanceler da Alemanha, um cargo equivalente ao de chefe de governo no Império, com amplos poderes sobre a política externa e interna, era de fato a expansão imperialista da Alemanha. Foi ele quem costurou o conflito, sustentando o apoio da Áustria. Na época, desagradou o Kaiser, que fez uma previsão certeira, dizendo que aquele conflito, que poderia ser pequeno, acabaria desembocando em uma grande guerra. Dito e feito. A Primeira Guerra Mundial deixou 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos, e sepultou os últimos impérios, que caíram 4 deles, todos multisseculares. A Alemanha, que se tornou a República de Weimar, a Áustria, que se fracionou inteira, o Império Otomano, que foi desmembrado, e deste processo veio a formação do Estado de Israel, na região da Palestina, sob mandato inglês, e por fim o Império Russo, que virou uma República Soviética. Nunca um conflito moderno teve consequências tão gigantescas para a organização geopolítica, e nem mesmo a Segunda Guerra traria mudanças de regime político tão drásticas e tão vastas. Mas voltando à Rússia, quando o governo provisório anunciou que a Rússia abandonaria a estratégia defensiva na guerra, isso acirrou ainda mais a oposição. Assim, aquele governo liberal, belicoso, no entanto, perdeu o apoio popular. E Lvov terminou renunciando. Foi assim que assumiu Kerensky, que, como vimos, era o líder dos socialistas revolucionários. 4. Revolução. Mas Lenin tinha outros planos, então ele lança as famosas teses de Abril, nas quais ele propõe que os trabalhadores deveriam tomar as indústrias e os camponeses as terras. Foi considerado por muitos um louco, mas outros se atraíram às suas ideias. Kamenev e Stalin, que eram mais moderados, passaram a ficar ao lado de Lenin. E o líder bolchevique se formou a principal figura de oposição a Kerensky. Escrevendo em ritmo veloz, Lenin condenava o governo de Kerensky por todos os lados. As carestias e padecimentos do povo russo, a guerra que dragava os recursos do país, tudo isso fez a população profundamente insatisfeita e muito suscetível ao discurso revolucionário. Foi o suficiente. A Rússia tinha falta de víveres, o produto do trabalho agrícola estava desvalorizado e o povo não tinha a menor simpatia pelas exortações patrióticas de uma guerra que não era deles e que eles não compreendiam direito por que a Rússia se envolvia desse modo. Os próprios soldados começavam a exigir o fim da guerra. Nesse processo, os bolcheviques haviam tentado uma insurreição falhada em julho. Na verdade, a insurreição partira da massa de soldados e trabalhadores revoltados, e os bolcheviques procuraram dirigi-los. A resposta do governo provisório de Kerensky foi reprimir a insurreição e sentenciar os líderes bolcheviques à prisão. Trotsky e Kamenev foram presos. Lenin e Zinoviev passaram à clandestinidade. Mas os dias do governo provisório já estavam contados. Até que por fim a última insurreição soviética ocorreu em 24 de outubro. E assim venceram e assumiram o poder, exigindo que a sede do governo fosse transferida ao soviete de Petrogrado, onde os soviéticos começavam a construir o instrumento de manutenção do seu poder. O segundo conselho de sovietes abriu o poder. Logo em seguida, ainda naquele mês, o novo poder bolchevique decretava 2 medidas de enorme consequência e grande apelo popular também. A Rússia sairia da guerra pelo Tratado de Paz e o Decreto da Terra declarava a abolição da propriedade privada. Lenin, por fim, tomava o poder e começava a partir disso as longas décadas do regime soviético na Rússia. 5. Legado e conclusão. Uma coisa que chama atenção nessa história de idas e voltas, golpes e contragolpes, é a aliança de duas qualidades muito típicas do pensamento revolucionário. Qualidade dos líderes da revolução, em especial de Lenin e Stalin. Na época, Stalin não era tão importante como veio a se tornar, mas já demonstrava uma habilidade especial. Era a junção estranha de extremo fanatismo e grande pragmatismo. Por um lado, indubitavelmente, Lenin era um fanático. As suas biografias são unânimes em descrevê-lo como um indivíduo obcecado pela revolução. Tão obcecado que ele mesmo se proibia até de escutar músicas para não ficar com o coração amolecido. Todas as relações de amizade ou amorosas estavam subordinadas à sua única meta e objetivo: a revolução socialista, tomar o poder
e precipitar a Revolução Mundial. Por outro lado, nos mais de 50 volumes da sua vasta obra e em inúmeras concessões que ele fez, existe um espírito de pragmatismo e uma visão calculista das condições de tomada e exercício do poder. A Revolução Mundial que ele acreditava não veio. Quando ele assinou o Tratado de Brest-Litovsk, reconheceu que a paz era humilhante. A Rússia abria mão da Finlândia, da Ucrânia, países bálticos, Bielorrússia, Polônia, o que consistia em 50% da indústria russa e das minas de carvão. E ainda assim, Lenin assinou a contragosto, se dedicando a partir daí a não exportar uma revolução que não poderia ser exportada naquele momento, mas a consolidar o poder do Partido Comunista dentro da Rússia. Essa junção de extremo fanatismo, de extremo pragmatismo, é o que permitiu que um grupo inicialmente relativamente pequeno e feroz, o que ele chamava de vanguarda revolucionária, pudesse tomar o poder e se manter durante tanto tempo. As consequências já sabemos: genocídio, torturas, horror, a revolução exportada para 1/3 do globo e a ameaça permanente, já na Guerra Fria, de um conflito atômico mundial. Por outro lado, ninguém pode negar que, atropelando direitos humanos e garantias individuais, a Rússia iria se industrializar a pulso e se tornaria uma potência militar que por certo tempo seria capaz de desafiar a maior potência capitalista do século XX, os Estados Unidos. Hoje, a China, fruto dessa revolução também, está no horizonte de preocupações de todos os defensores dos direitos individuais, aqueles que não acreditam que uma boa ordem social possa ser edificada sobre os escombros da liberdade humana. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do ficheiro de hoje, foi uma bela aula de história do professor Ricardo. Deixem seu like, compartilhem esse vídeo e até a próxima, um abraço.